Meu nome é Sandra de Jesus, eu tenho 45 anos e sou empresária. Eu venho de uma família, eu tenho mais 6 irmãos, né? E meu pai, desde que nasci, é alcoólatra. Minha mãe sempre batalhou muito, né, para conseguir sustentar, né, os 7 filhos e com muita dificuldade. Minha mãe trabalhava em casa de família, né? As dificuldades eram tremendas, não tinha condição nenhuma. O que a gente calçava, comia, vinha das doações que minha mãe recebia, né? Meu pai trabalhava um pouco, sempre soube trabalhar, mas não permanecia devido ao álcool, né? E ele passava muito mal em casa e na época eu não entendia, né? Eu não sabia o que era aquela situação. E dali minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica, eu ainda muito pequena, e eu junto com ela. E dentro da igreja evangélica, eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal, né, especial do Bispo Macedo. Falavam que ele era ladrão, bandido, enganava as pessoas, que ele usava a Bíblia para enganar as pessoas, para ludibriar, a lavagem cerebral, né? Então eram coisas assim que aquilo foi nutrindo dentro de mim. Eu lembro assim, com 7 anos eu já comecei a ouvir aquilo, né? Então fui crescendo com aquilo, aí foi só aumentando. Chegou a um ponto que eu comecei a ter ódio do bispo. E aquilo que propagavam, eu comecei a propagar também, sem conhecer a igreja, sem nunca ter entrado. E nossa vida continuava naquele sofrimento, mesmo dentro de uma igreja evangélica. Eu costumo contar para as pessoas, eu lia muito a Bíblia. Meu joelho no chão era até, sabe, amassado, mas eu não entendia a Bíblia, porque com a situação do meu pai, eu tinha ódio do meu pai, ódio. E do Bispo Macedo também, dos pastores, né? Então, essa situação veio crescendo dentro de mim, né? Então, aí eu lembro que eu cheguei já à mocidade, trabalhando, e para ir embora para casa, tinha um templo da Igreja Universal. E quando eu estava descendo, as obreiras estavam evangelizando. Então, se ela vinha de um lado da calçada, eu ia para o outro, só que não tinha só uma. E eu ficava naquele zigue-zague para não passar perto delas, sabe? Então, era um ódio muito grande. A nossa vida em casa não melhorou, né? Mesmo meus irmãos trabalhando também, era de muita dificuldade. E eu conheci uma pessoa, né? E que hoje é meu atual marido. E nesse decorrer que a gente estava junto, a gente passou por um momento muito difícil, né? Que ele passou pela perda, uma perda muito grande, e ele entrou em depressão. E ele recebeu um convite de uma pessoa que não vinha na Igreja Universal, para ir na Igreja Universal, que lá ele teria ajuda. E eu falei para ele, lá eu não entro, lá eu não coloco meu pé, nessa igreja não, você pode ir em qualquer lugar, menos na Igreja Universal. Só que quem estava gritando socorro era ele, né? E ele foi. Mesmo contra a minha vontade, ele foi. E eu vi, na primeira semana, assim, meu esposo já mudado, tinha algo diferente. Eu falei, já fizeram a lavagem nele, já mexeram aí com ele. E ele falou, vamos comigo na próxima semana? E era uma sexta-feira, eu vim, era aqui no Brás. Mas para que eu estava vindo na Igreja Universal? Para observar, para ver, para julgar. Né? Eu lembro, eu tinha uma curiosidade enorme com aquelas 2 portas do lado do altar. Então eu ficava de olho aberto, é para lá que conta o dinheiro, é lá que levam o dinheiro, olha a malícia. Eu tinha os olhos podre, mas eu estava tendo benefício, meu esposo teve mudança. E essa situação de eu ficar dentro da igreja, só olhando, não participava de nada, não aceitava nada, foram 2 anos, 2 anos dessa forma. E tem uma situação que hoje me machuca muito. Os obreiros passavam com a Santa Ceia. E eu falava da mão deles, eu não pego, porque essa igreja é do diabo, sabe? Então, foram várias vezes que eu fiz isso. Mas eu queria o benefício da fé que era exercida dentro da Igreja Universal. E 2 anos eu fiquei assim, mesmo achando que eu conhecia a Bíblia. Se perguntasse um versículo para mim, eu falava de cor, mas eu não conhecia Deus. Eu não frequentava nem a outra igreja e nem praticava nada dentro da Igreja Universal. E eu clamei a misericórdia de Deus ali. E Deus, misericordioso, Ele me ouviu, né? E eu falei, meu Deus, eu preciso te obedecer, eu preciso ouvir tua palavra, é tua palavra que é pregada, né?
E aí eu passei a obedecer. Entendi que eu nunca tinha sido batizada, eu nunca tinha deixado a velha Sandra para trás, né? Aí eu me batizei nas águas, né? Foi no ano de 99. E ali eu passei a levar a sério, né? A obedecer o que os pastores falavam, pregavam. Me desprendi, porque tem um detalhe aí. A minha vida sempre foi de muita dificuldade, né? De necessidade. E eu não tinha nada. Que medo que eu tinha de me roubarem alguma coisa, né? Eu não tinha nada. Olha só como a gente não pensa, né? E em várias pregações a gente ouve, você tem que pensar, usar a sua mente, né? O teu espírito. E ali eu comecei, parecia que tudo estava se abrindo para eu entender. E foi muito maravilhoso, porque eu passei a entender, praticar, saiu aquele bloqueio, né? Aquelas escamas saíram dos meus olhos, dos meus ouvidos, porque eu tinha ouvidos, mas eu não ouvia, né? E aí eu passei a ouvir a voz de Deus. Eu falo, foi a revelação de Deus para a minha vida, porque não adianta eu só ler, como eu lia, mas não tinha a revelação do Espírito, né? E eu admiro a Igreja Universal, porque é o Espírito de Deus, né? Agora eu sabia o Deus que era pregado, o Deus que, sabe, iria vir trazer para mim aquele espaço que precisava ser preenchido. Então foi muito rápido, foi numa sexta-feira que Deus me visitou, eu recebi o Espírito Santo. E ali Deus me abraçou e eu queria sair gritando, eu chorava, eu sorria. Foi maravilhoso. Saindo ali aquele dia, eu já senti diferente, tudo diferente. Os problemas estavam lá, né? Toda aquela dificuldade ainda estavam, porque eu tinha um caminho a percorrer, né? A minha vida, eu parei ela por muito tempo, né? 2 anos perdidos aí, eu falo. E eu tinha um caminho a percorrer, mas eu já tinha, minha força era outra. Minha visão era outra, né? Minha disposição era outra. A Sandra, né, que era uma mulher fraca, eu achava que era forte, mas eu era fraca. Se alguém olhasse para mim um pouco torto, eu já chorava. Não era ficar triste, eu chorava. Eu tinha muitas frustrações, né? Então, aquela Sandra ali morreu verdadeiramente, né? Minha vida é transformada em tudo, em tudo. Eu tenho paz, né? No meu dia a dia, eu tenho a direção de Deus, que é o mais importante. Eu peço muito discernimento dele em tudo que eu vou fazer, nas minhas palavras, né? Não sou perfeita, aprendi isso também, porque eu me achava perfeita, né? Eu aprendi isso também, não sou. Eu tenho que aprender a cada dia a ser melhor. E Deus abençoe em tudo, tenho um casamento abençoado. Filhos abençoados. Netos abençoados. Hoje eu tenho o privilégio que Deus me deu de permitir eu estar servindo a Ele, né? Então hoje eu sirvo a Santa Ceia, né? Participo de grupos na igreja, participo do grupo Caleb. E no Caleb a gente ajuda pessoas de mais idade, né? E a gente está ali para ouvi-los, para auxiliá-los, né? Tem as visitas à casa de repouso, tem trabalhos na igreja com eventos com eles, né? Para cuidar deles. É um trabalho maravilhoso. Olha, é muito gratificante. A Igreja Universal, para mim, é minha mãe. É minha mãe. Que no momento que eu estava ali, né, no chão, né, não conseguia nem engatinhar, ela veio e foi me alimentando desde o leitinho, né, até hoje, que eu ainda estou aprendendo bastante. Eu já recebi pessoas, né, no mundo empresarial, pessoas vindo, falando as mesmas fake news que eu ajudei a propagar, a pessoa falando. E hoje a minha dor é diferente, né? Eu falo, meu Deus, olha a dor que o bispo sente, né? E hoje eu estou sentindo, porque as pessoas vêm falando mentira da igreja. Você que está me assistindo agora, eu creio que Deus preparou esse momento para você estar aí. E como Ele um dia abriu os meus olhos, mas porque eu dei essa oportunidade de ouvir, né? Eu tirei a malícia de lado e dei ouvidos a Deus, e Deus transformou a minha vida. Então você que está aí do lado, tira essa malícia, sabe, esse mal. Não dê ouvidos, porque assim, eu dava ouvido do que eu não conhecia. Eu nunca tinha pisado dentro da Igreja Universal. E os 2 anos que eu fiquei tentando julgar, não teve nada que eu encontrei ali,
né? O que eu encontrei depois foi a misericórdia de Deus. Então, dê essa oportunidade. Você vai ver que sua vida vai mudar. Esse vazio que você está sentindo agora, essa dor, Deus vai tirar, com certeza.